teve um monte de relatório e se provou que não teve agressão nenhuma, e daí mudou pra injúria, e depois, na verdade, a família que é acusada de agressão foi eles que foram xingados. Ou manchete de ministros do STF monitoram votos de deputados e senadores em projetos para conter excessos do STF, para ver os caras que têm julgamentos dentro do STF para intimidar os caras. Só isso aqui, numa civilização mínima, já seria assim, escândalo. Tenta explicar isso aqui para um europeu. Mas é curioso que isso aqui é migalhas perto dos abusos que estão ali em cima. O que me leva ao segundo ponto, que é ao segundo assunto maior, que é assim, onde é que isso vai acabar? Porque isso aqui é um desastre e obviamente, eu tenho que fazer um merch da 7 aqui, porque assim, isso pode acabar em uma ditadura, sim. Sim. E se você está preocupado com isso, se você está com medo disso, a gente tem uma solução. A 7 é uma empresa que é parceira aqui do Ideias Radicais que te ajuda a sair do Brasil, a viver muito mais livremente, a pagar legalmente muito menos ou até zero impostos. A gente atende você para levar você para dezenas de países diferentes. Ah, preciso tirar passaporte, preciso ver como é que eu posso ter visto. Para onde que eu posso ir? Como é que eu faço para conseguir um emprego lá fora? Revalidar diploma de medicina. A gente tem parceiros para isso, a gente tem parceiros para tudo. Então assim, se você tá preocupado com isso aqui de ditadura e fala, mano, acabou, deu, chega... pelo menos eu tenho um produto para te oferecer, onde a gente fatura alguma coisa e eu posso ter os recursos para lutar contra isso. Então é o meu hedge contra isso aqui, e se de fato tudo for pro saco mesmo, pelo menos a gente tem um veículo para tirar todo mundo do Brasil e proteger essas pessoas de alguma forma. E no fim das contas vai ficar a conta para quem apoiou isso aqui ou para as pessoas pobres do Brasil, que é para onde sempre fica a conta, lamento. Mas se você tiver interessado em ajuda com isso, a 7 está lançando em breve a nossa Black Friday, que vai ter vários descontos lá dentro de vários serviços, a chamada introdutória, um monte de materiais, a nossa comunidade, etc. Links vão estar no comentário do vídeo pinado e na descrição aqui do vídeo. Agora, pessimismo à parte, eu queria pôr alguma coisa positiva. É por isso que eu também demorei um pouco para fazer esse vídeo, porque eu falei, cara, eu não quero só que fique uma desgraça completa. Dá pra gente fazer o argumento que isso aqui pode terminar numa direção muito positiva pro Brasil, e eu quero sim fazer um paralelo com a Revolução Americana. As pessoas pensam que a Revolução Americana foi uma revolução sobre impostos, e um pouco foi. Mas ela foi sobre abusos judiciais e abusos de representatividade na estrutura de representação das colônias. Esse foi o grosso ali. Mas pode falar, mas Rafael, você quer dizer que por causa dessa discussão um monte de pessoas vão começar a debater, começar a entender, e isso pode levar à criação de novas ideias e um acordar da população para fazer reformas e uma coisa positiva no Brasil? Sim. Ah, mas Rafael, isso nunca vai acontecer. Bicho, eu vou usar a carta da motosserra. Você achou em algum ponto da sua vida que a Argentina elegeria um libertário? Não, nem eu. Mas aconteceu. Então, se a Argentina elege um ANCAP e o cara entra lá e começa a fazer um monte de reforma e em um ano o país já tá crescendo, nada é impossível. Ok? Esse é o nosso momento motivacional do dia. Ok? Vamos nos abrir pra ideia. Vamos pra Declaração da Independência Americana. Ela tem 3 partes, o que interessa pra gente aqui é as primeiras 2. A primeira parte é a mais conhecida. We the people, aquela famosona lá, é uma invocação do direito natural. Direito natural significando esse direito existe, não cabe à lei dizer se ele existe ou não. Ele existe. Cabe à lei reconhecer que ele existe. Qual é esse direito? As pessoas têm o direito de criar governos que atendem aos seus interesses e que os representam, que avançam a busca da felicidade, liberdade, propriedade, segurança e outros valores da humanidade. Note que isso pode ter uma interpretação libertária, porque está escrito governo, então isso pode ser governança. Não necessariamente Estado. E se esses governos se tornam tirânicos, é direito dessas pessoas destituir este governo e instituir um novo que eles acham, que eles entendem, que atendem os seus objetivos. Isso é a primeira parte da Declaração da Independência dos Estados Unidos. A segunda parte é onde eles enumeram por que nós estamos, as 13 colônias, invocando esse direito contra o rei inglês. E é interessante ler as acusações ali. Algumas você precisa de contexto, eu já estudei bastante história americana, sou fascinado pela história deles, então eu consigo entender um pouco melhor. Para alguns de vocês pode ser meio, mas eu vou dar um pouco de contexto com vocês e fazer um paralelo para o Brasil, ok?
o rei se recusou a sancionar, a dar o Royal Assent, a autorização, para leis que nós aprovamos aqui. Quer dizer, nós elegemos pessoas, nós criamos representantes, nós fizemos as leis para nós mesmos, o rei chegou e falou, não. Plebiscito do armamento? As pessoas foram consultadas. E o governo falou, e daí? Eu vou fazer o que eu quero. Certo? O outro exemplo. Municípios e estados que aprovam leis de educação domiciliar para autorizar. Aí vai lá a justiça e derruba. Ué. O rei impediu a governança local de passar leis. O rei fazia isso, né? Destituía parlamento, negava e tudo mais, dificultava a governança local. Isso pode ter um paralelo com a centralização excessiva de Brasília. Tudo no Brasil é Brasília, quer dizer, a gente não consegue resolver nada no local. O rei criava assembleias e votações picaretas. Não, vai ter uma assembleia onde? Lá do outro lado dos Estados Unidos. Quem chegar, chegou. Mas os meus caras já estão lá. O quórum vai ser contado daqui 3 horas, vocês têm que chegar lá. Boa sorte. E o decreto de conselhos populares da Dilma. O que o rei britânico fazia? Ele criava um monte de assembleia para tirar poder das locais, criava outras coisas para deslegitimar os locais, para tirar a representação legítima. Ou sindicato. Contribuição sindical obrigatória, essas coisas assim. O rei dissolveu representações locais de maneira abusiva. O parlamento lá elegeu um pessoal que eu não gosto. Destitui todo mundo. Gente, caçar o mandato do Deltan. Impediu a administração de justiça ao não autorizar que a gente fizesse a nossa justiça e tudo mais. STF soltando bandido pra todo lado? A justiça se recusando a fazer justiça? O rei colocou juízes sob responsabilidade direta do rei e sobre o seu salário de formas que os juízes não respondiam aos locais, às assembleias locais, mas diretamente ao rei. O que é o Lula indicando os advogados dele? O rei criou uma multitude de novos órgãos e novos offices e jogou uma multidão de fiscais em cima da população pra taxar, pra cobrar taxa e pra encher o saco. Preciso fazer o paralelo? Acho que não, né? O rei manteve tropas em excesso no meio da nossa população em tempos de paz. Então, por exemplo, a lei de federalização de polícias. Quer dizer, agora a polícia vai ser tudo federal do Lula. O rei se combinou com outros países, com outras autoridades, para nos submeter a uma jurisdição que não é a nossa constitucional. BRICS? O rei cortou o nosso comércio com outras partes do mundo. Imposto, regulação, não entrar em acordo comercial. Tem um monte de coisa que você vê ali no segunda parte da Declaração de Independência Americana que você olha e fala, cara, isso aqui tá parecendo familiar, bicho. Como é que... E isso levou a uma revolta da população, isso levou a uma discussão sobre os abusos, o que o rei pode fazer, o que não pode, o que deveria ser a lei. E culminou na Revolução Americana. Quer dizer que sempre vai acontecer? Não. Você vai precisar de lideranças. Sabe, eu adoro essas teses determinísticas de mas se tiver uma grande crise econômica o pessoal vai acordar. Venezuela? Você precisa da liderança. O exemplo é o Milei. A Venezuela tá em crise desde os anos 60. Ok? Ou 50. Precisou chegar alguém ali que não só tem as ideias, mas sabe se comunicar, sabe fazer várias coisas. E não só ele, mas precisou ter toda uma equipe, um grupo, um monte de coisa, todo um movimento para acordar a população e para conseguir aquilo ali, para ele conseguir fazer as reformas e continuar levando o pessoal. Você precisa de liderança, você precisa de pessoas. Não adianta ter suas ideias, não adianta ter sua crise. Então é por isso que várias crises nunca dão em nada. Eu diria, inclusive, a maioria delas. Mas na Argentina teve o Milei, nos Estados Unidos teve os Founding Fathers, alguns deles. Alguns eram só um bando de soça, mas isso é outra discussão. O ponto é, nesse caos existe uma oportunidade para lideranças, grandes, médias, pequenas, ou você mesmo falando ideias, ou prestando atenção, porque eu sempre penso que eu tô, sempre não, mas eu muitas vezes penso que eu tô fazendo esses vídeos para você que já é meu fã, ou tá interessado, ter os argumentos para falar para outra pessoa, então eu tô argumentando por proxy com outra pessoa, sabe? Você já concorda comigo, mas às vezes você talvez não sabia explicar. Mas você pegar esses argumentos aqui e levar pra frente, ou indicar esse vídeo pra alguém que já tá ali sentindo, entendeu? O cara tá na população de risco pra ser libertário, sabe como? Todos nós temos nesse desastre a oportunidade, o momento de avançar ideias, de explicar, de argumentar e de tentar transformar isso em alguma coisa positiva. É difícil? É. Mas ficar quieto não pode possivelmente ser um plano. E no longo prazo, fugir não pode ser um plano. Eu entendo, tipo, a ideia revolta de Atlas. Eu tô falando da Sete aqui, por exemplo. Você quer sair do Brasil e tudo mais. Mas
Se a gente só fugir, a gente tá deixando tudo pros vagabundos e eventualmente eles vão ter muito mais força e poder econômico e nós estamos fritos. O plano não pode ser ficar quieto e fugir. Então a gente tem que fazer alguma coisa, mesmo que pequena. É só que eu tenho muita dificuldade mesmo, pessoalmente, de achar que quem tá quieto é 100% uma vítima. Eu entendo que existem incentivos, eu entendo que existem pressões, eu entendo que é difícil. Mas se você não fez nada e não falou nada, eu não acho que você é 100% uma vítima do que aconteceu. Pode ser que você seja 90%. Ok, eu só tô dizendo que você tem alguma iota, alguma coisinha de algo que você pode fazer. Mas também eu responsabilizo lideranças, e nisso eu me responsabilizo também, de a gente educar as pessoas sobre o que elas podem fazer, de dar as ferramentas e tudo mais. A gente não pode esperar que todo mundo invente do nada. Então a gente tem, como lideranças, essa responsabilidade moral assumida de dar uma orientação para as pessoas. A gente tá num momento pivotal aqui do nosso país. Nossa, tô falando bonito hoje. Tá louco. A gente tá num momento pivotal aqui da nossa história em que a gente pode fazer diferença. Mas ficar quieto e fazer nada não pode ser um plano. O que me leva ao meu último ponto, que é o ponto libertário de... É isso que acontece quando você deixa a lei e o poder e a justiça na mão do Estado. O que as pessoas geralmente aprendem no senso comum, especialmente num curso de direito, é que você precisa de um último decisor e o poder tem que estar no Estado decidir qual é a lei, qual é a administrar a justiça e tudo mais. Mas isso leva a uma pergunta muito simples. E se as pessoas que têm esse poder falarem... Vou abusar. Você vai fazer o quê? Ah, não, mas aí a gente vai ter o sistema de pesos e contrapesos numa república, numa democracia com separação dos poderes. Tá. Mas e se o Lula vai lá e tem reuniões de conjuntura fora da agenda com ministros do STF? E se o presidente do Senado não só se acovarda diante disso, mas entra dentro do esquema? E se os caras combinam de abusar? Você vai fazer o quê? Qual é o plano? Você deu o monopólio de armas para eles, você deu o monopólio de justiça, você deu o monopólio de legislação, você deu ao Estado enorme poder de regulação da mídia e de discurso, você deu ao Estado enormes recursos para ele comprar não só os votos, mas para financiar intelectuais para defender ele, para financiar cultura, artistas, blá blá blá, para ficar defendendo ele. Você deu todos os recursos pro Estado para ele se manter. E se o pessoal lá falar, vou abusar? E vale lembrar, eleições, assim como sistemas autoritários, premiam desonestos. Se você trapacear mais, se você comprar votos, se você for corrupto, se você mentir mais, se você fizer acordos, você terá vantagens. Não só no sistema autoritário, mas num sistema democrático, numa eleição. Jogar limpo numa eleição é pior, é menos eficiente. Então a tendência é que aqueles que dominam o poder, e quanto mais forte, mais em cima, mais forte essa tendência, serão as piores pessoas que a sociedade tem a oferecer. Então quando a gente coloca lei, Estado, justiça na mão do... Lei, justiça, poder, armas, cultura, dinheiro na mão do Estado, você está dando poder para as pessoas, para as piores pessoas que a sua sociedade tem para oferecer. E aí vai dar o quê? Vai dar que, no fim das contas, a lei é o que 6 ministros do STF decidirem, porque é a maioria. Não precisa ser os 11. Se 6 decidirem, tá decidido. Se eles lerem uma coisa e falarem o exato oposto, é isso. E você é um golpista. Fim. E a lei vai virar produto, seja no legislativo, com venda de legislação, com corrupção, com não sei o quê, seja venda de sentenças, que teve escândalo agora, e daí o pessoal vai ser aposentado compulsoriamente. E assim, perguntas básicas, sabe? Vão voltar e reverter todas as decisões? Eu sempre faço essa pergunta quando você tem uma grande condenação de corrupção. Ok, foi estabelecido que, por exemplo, a Dilma, no segundo turno, na segunda eleição dela, em 2014, foi eleita com dinheiro roubado. Certo. Indisputável. Inclusive, o próprio Gilmar Mendes admitiu isso. Eu sempre vivo voltando para esse julgamento. Foi julgado as contas do governo da eleição da Dilma Rousseff. Foi até o Tribunal Superior Eleitoral. E teve um empate. E o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, deu o voto de Minerva desempatando para inocentar a Dilma, com o argumento de que, embora, sim,
Tem abuso de poder econômico? Sim. E foi sujo? Sim. Se cancelar a chapa vai dar mais trampo e daí a gente vai ter que fazer o quê? Revogar? E daí a gente tem que cancelar as decisões de um governo ilegítimo? Aí vai ser muito trabalho, né, pessoal? Então, vamos inocentar. É um dos mais fantásticos argumentos da história jurídica brasileira. Você vai ter esses problemas quando você coloca a lei e justiça no estado, quando você dá esse poder pra eles. Você vai ter erros, você não vai ter nenhuma consequência e vai dar nisso. A proposta libertária, do outro lado, é que a lei é uma coisa objetiva. Ela vem de propriedade privada, ela vem do fato de que você tá vivo, que nós estamos vivos, a gente precisa conviver, e a única forma disso existir sem conflitos violentos é você tem propriedade privada de você mesmo e daquilo que você se apropria, que não era de outras pessoas, depois vocês trocam e entram em acordos. Sabe, a única forma de você ter uma lei que é igual para todos e válida para todos em todos os tempos é essa, não existe outra. E a partir disso a gente vai derivando o que é a lei. Mas é uma derivação lógica objetiva, não cabe opinião nisso. E a maior parte das coisas é muito pouco controvérsia. Existe controvérsia em algumas coisas, tipo assim, a propriedade intelectual, aborto, essas coisas assim. Ok, são coisas graves, vamos combinar, mas mesmo hoje, a gente já tem isso em algum nível, da lei estar na cultura das pessoas, e as pessoas entendem que certas coisas são objetivamente erradas. Homicídio, estupro e escravidão não são errados porque a lei disse que são. Certo? A população já entendeu isso. Eu tô tentando dizer assim, não é tão absurdo imaginar isso, porque às vezes as pessoas podem falar, nossa, mas isso é muito difícil. Se por algum motivo alguém colocasse cachaça com droga no STF e os caras fossem lá e legalizassem estupro, a gente ia começar a achar isso certo? Não. Então você entende que já está na nossa cultura, correto? O que eu tô dizendo é que uma ordem libertária, uma estrutura de ordem libertária, de governança libertária, é onde as pessoas entendem dentro da sua cultura respeito à propriedade privada e não agressão. E a gente cria sistemas e estruturas para defender isso. Eu não vou nem entrar em como isso seria, porque esse vídeo já está extremamente longo, mas o ponto é que esse é o nosso contraponto a dar poder na mão do STF e torcer para tudo dar certo. E é um momento, eu acho, e há muito tempo e vai continuar sendo por muito tempo, da gente começar a discutir isso. O problema é que vai demorar. Eu fiz esse paralelo com a Revolução Americana, mas assim, a Revolução Americana foi completa em 1783. Foi o fim de tudo mais, acabou. E agora eles tinham que montar um governo. Que ainda é um puta trabalho. Mas isso começou em 1765. Foram 18 anos. Cara, começou a dar uns problemas significativos em 1750, o que dá 30 e porrada anos até tudo terminar. E você pode voltar até para fatos de 1670, 1680, que você olha e fala, vai dar uma merda federal isso aqui, né? Então, assim, essas coisas demoram. E por mais que a gente esteja na era da internet, por mais que a gente esteja numa era muito acelerada, não é razoável a gente esperar que isso seja assim. 2014 foi só 10 anos atrás. E muita coisa aconteceu de lá pra cá. As manifestações de 2013 foram em 2013, 11 anos atrás. Não é tanto tempo assim. As coisas demoram. É só que a gente tem que ter a paciência e a frieza de entender quais são os argumentos que precisam ser feitos, as discussões que precisam ser feitas e começar a acordar as pessoas. Eu não planejava terminar nisso, mas deixa eu terminar nisso aqui, vai. Eu sempre fazia uma analogia aqui e quando eu me converti eu acho que ela ficou ainda mais poderosa. Se você é cristão, o que você acredita? Você acredita que o literal Filho de Deus veio pra Terra e estava fazendo um milagre na frente de todo mundo. Ele ressuscitou Lázaro e todo mundo viu. Ok? Tá curando coisa pra todo lado. Ok? E a mensagem que ele estava explicando não era muito complicada, cabia num panfletinho. Assim, em resumo, tá? E mataram ele. E levou 2 a 4 séculos pra Mediterrâneo como um todo olhar e falar, cara, pensando bem, talvez ele tinha um ponto, sabe? Talvez ali nós erramos. Então a gente também não pode achar que a gente vai chegar com uma mensagem mortal, vai chegar com uma mensagem complexa, com toda essa discussão aqui, e convencer todo mundo. Ou que vai ser com o mesmo argumento. Ou que eu vou convencer todo mundo, ou que você vai convencer todo mundo. Cada um de nós vai fazer a nossa parte. Ao longo da história, ao longo das décadas.
Então a gente precisa ter um jeito de fazer isso no meio disso. E vale lembrar, a Revolução Americana foi feita em censura, em desarmamento e com repressão, ok? O jogo não acabou. O jogo demora muito pra acabar, ok? Mas a gente tem que fazer isso ao longo dos anos. A gente tem que dar um jeito de fazer isso ao longo desse tempo. A gente tem que dar um jeito de construir, de ser positivo e de se divertir ao longo desse tempo, porque se a gente só ficar negativo e apocalíptico, isso aqui vai acabar com a gente. Mas objetivamente é a briga certa, é a causa correta, é a coisa boa. Eu tenho um imenso orgulho e alegria de estar fazendo isso. E por mais que seja triste, decepcionante, depressivo muitas vezes ver o Brasil nessa situação, eu prefiro estar aqui consciente disso e fazendo alguma coisa sobre isso do que não saber disso e só estar vivendo a minha vidinha, sabe? Fica essa ideia pra vocês. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.